Olá pessoal, a aula de hoje é destinada à correção de exercício, tá bom? O exercício aplicado na última aula, referente às propriedades da matéria. Então, começando aqui, nós temos a questão 10, que diz o seguinte: quando um copo de vidro cheio de água gelada é colocado à temperatura ambiente, percebe-se que fica todo suado por fora, pela formação de pequenas gotículas de água na superfície externa do copo. Esse fenômeno pode ser explicado. Então, nós temos as alternativas. Letra A, pelo fato de água gelada atravessar o copo, que é feito de material poroso. Então, analisando essa primeira, a letra A, vemos que ela não é verdadeira. Por quê? Porque o material ele é feito de vidro. E vidro não é material poroso. Então, ela é falsa, tá bom? Letra B, pela evaporação de água do copo para a superfície externa. Essa alternativa ela também não é correta. Por quê? Porque a água está gelada. Anda longe de chegar, pelo menos próximo do ponto de ebulição, de evaporar. Tá bom? Então ela também está errada. Letra C. Pela condensação dos vapores de água presentes na atmosfera, na superfície gelada do copo. É exatamente isso. Tá? Então é como se eu tivesse o copo aqui, ó, um copozinho. Tá bom? Com água, certo? Então dentro tem uma água gelada. Aqui fora eu teria a água só que vapor, no estado de vapor. Quando a água do estado de vapor entra em contato a superfície do copo, que está gelada, vai acontecer justamente o que essa alternativa propõe, a condensação. Sai do estado de vapor para o estado líquido, por isso que fica as gotículas. Portanto, letra C é a letra correta. Vamos ver a D. Pela sublimação da água presente no ar atmosférico sobre a superfície externa do copo. Não. Né? Esse fenômeno não é de sublimação. Tá bom? Anda longe de ser sublimação. Letra E. Pelo fato de a temperatura de ar ser menor do que a da água do copo. Não. Também errada. Tá? A temperatura do copo é menor, a água está gelada, tá? Então a temperatura do copo ainda é menor, tá bom? Então também errada. E a letra correta é a letra C, condensação dos vapores de água presente na atmosfera, na superfície gelada do copo, tá bom? Vamos à próxima. Pronto. A próxima questão diz o seguinte: um químico analisa algumas propriedades do acetato de etilo, um dos componentes do removedor de unhas, a fim de verificar sua capacidade de entrar em combustão, sua densidade e solubilidade em água. Quais dessas propriedades são físicas e quais são químicas? Pronto. Propriedades físicas são aquelas que mudam a matéria. Há uma transformação da matéria. As físicas não mudam, tá? Se eu amassar um papel, se eu aquecer uma água, então não vai mudar. Então essas são propriedades físicas. Então vejamos a primeira, combustão. Combustão é a queima. Então sempre que tiver a combustão vai acontecer a queima, uma reação com a presença de oxigênio. Então sempre quando se falar em reação, pessoal, está havendo uma mudança da matéria. Então combustão nada mais que uma mudança da matéria, tá bom? Então está havendo uma queima desse material. Então combustão ela é o quê? Ela é química, tá bom? Combustão é química. Sua densidade. Densidade é uma propriedade que ela não é química, ela é uma propriedade física, tá bom? É justamente aquela que é calculada massa sobre o volume, tá bom? Ela é uma propriedade física. E solubilidade em água. Solubilidade em água também é uma propriedade física, tá bom? Se refere, no caso, à questão das moléculas, mas não muda a molécula de se, no caso, se dissolver em alguns líquidos ou não, mas não muda a matéria em si, tá bom? Se refere muito com relação à questão estrutural da molécula e tudo mais. Também é uma propriedade física, tá bom? Então nós temos combustão química, densidade química, solubilidade em água, física, tá certo? Partindo para a próxima. Então, aqui na próxima, diz o seguinte, no caso, é a questão 13, né? É a questão 13.
Não é recomendável experimentar, cheirar ou manusear materiais para identificá-la, pois há propriedades organolépticas que não oferecem segurança. Quais materiais não podem ser diferenciados apenas pelo aspecto visual? Pronto, nós temos, como eu já falei em outros vídeos, as propriedades organolépticas é aquelas que podem ser presenciadas pelo sentido, né? A visão, o olfato, o tato, tá? Então, todas essas podem ser presenciadas pelo sentido. Algumas podem ser pela visão, outras não, tá? Algumas sim, outras não. Por exemplo, vou citar aqui a água. Água. Não é porque a água esteja limpa que ela é considerada uma água potável. Ela pode ter uma determinada contaminação, tá? Pode estar com gosto indesejável e a gente vê uma água lá transparente, né? E diz, essa água é boa. E muitas vezes não é. Então a água é um grande exemplo, tá bom? O álcool, né? O álcool, uma grande forma de identificar o álcool é através do olfato e não da visão. Então lá eu posso ter o álcool que pode ser muito bem confundido com a água, tá? Visualmente falando. Então a forma de identificar o álcool é através do olfato e não da visão, tá? Mais algum sal também. Ó, o sal é um pó branquinho, tá bom? E temos vários, na natureza nós temos vários pó branquinho, né? E que o sal, como identificá-lo? Através do paladar, tá bom? E não também da visão. Então aqui nós temos aí 3 exemplos, e tem vários outros exemplos, que visualmente muitas vezes não é possível identificar. E no caso é necessária a presença de um outro órgão de sentido para que possa identificar realmente essa propriedade, o determinado material, tá bom? Então nós temos aí, eu coloquei 3 exemplos, mas essa aqui é aberta, né? Pode ter vários outros exemplos. E para finalizar, vamos à última questão. Classifica as propriedades citadas a seguir em extensiva ou intensiva. O que significa propriedade extensiva e intensiva? Extensiva vem de extensão. São essas propriedades que variam de acordo com a quantidade. Intensiva, não. São aquelas propriedades que não variam de acordo com a sua quantidade. Aí aqui nós temos exemplo. A temperatura em que o gelo derrete. Então, o gelo, vamos lá, o gelo derrete a 0 graus Celsius. Tá? Então, se eu tiver 1 kg de gelo, vai derreter a 0 graus Celsius. Se eu tiver 2 kg de gelo, a 0 graus Celsius. Se eu tiver 1000 kg de gelo, a 0 graus Celsius. Então, essa não depende da quantidade. Então, vou colocar aqui. É uma propriedade intensiva. Tá bom? Intensiva. Não depende da quantidade. A cor do açúcar. Da mesma forma, 1 kg. Se eu tiver 1 kg de açúcar branco, e se eu mudar para 2 kg de açúcar branco, não vai mudar, certo? Então, essa coloração ela não vai mudar com a quantidade, com a variação da quantidade. Portanto, também é uma propriedade intensiva, tá bom? Não varia com a quantidade. A densidade da gasolina também não varia. Por quê? Porque se eu aumento a massa, eu também vou aumentar o volume. Por conta disso, independente da quantidade de gasolina, a densidade seria a mesma, tá bom? Se eu aumento a quantidade de densidade, eu vou aumentar a massa e, consequentemente, também o volume. Portanto, ela é uma propriedade também intensiva, tá bom? Intensiva. E para finalizar, a massa de um livro. Agora, veja só, a massa de um livro. Se eu tenho um livro, vai ter uma determinada massa. Se eu coloco 2 livros, vai ter uma massa totalmente diferente. Então, a massa do livro ela vai variar com a quantidade de livro. Então, ela varia com a quantidade, portanto, ela não é intensiva. Nesse caso, ela é extensiva. Tá bom? Então, ó, letra A, intensiva, letra B, intensiva, letra C, intensiva e letra E, a massa de um livro, é extensiva. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Através das correções e até a próxima, pessoal.